Sejam bem-vindos ao nosso programa Pensando Família, um espaço dedicado a você que deseja entender um pouco mais sobre a sua família. Sou o pastor Alexandre, pastor e professor aqui do Colégio Concórdia de Santa Rosa, e a cada semana teremos um convidado com conhecimento sobre algum aspecto importante na relação familiar, a educação e a vivência pessoal. Então, bom proveito, não esqueçam de compartilhar, deixe seu comentário para que possamos fazer sempre mais e melhor. O assunto de hoje é serviço militar. Convidado especial, Christian Gassen, UTI aqui do Colégio Concórdia, serviu no Exército, fiquei sabendo, durante 3 anos. Ele ficou lá participando das atividades e tendo um aprendizado que ele vai querer compartilhar aqui conosco agora. Aproveitem e fiquem bem. Muito bem, Christian, nosso convidado participando do nosso programa Pensando Família, hoje falando sobre a questão da carreira militar. Muitos jovens em casa, né, os pais aí pensando o que vão fazer com essa gurizada. Talvez o serviço militar seja uma boa opção. Olá todo mundo, meu nome é Christian, eu trabalho aqui na Cooper Concórdia, eu sou o TI da cooperativa, eu cuido de toda a estrutura informatizada da cooperativa. Eu tive a honra de servir ao Exército 3 anos da minha vida. E foi uma coisa totalmente inesperada, porque eu estava com 18 anos, eu estava cursando faculdade e da noite para o dia eu descobri que eu iria ter que servir. Foi questão de 3 dias antes de eu ter que botar a farda e dizer eu sou militar, que eu fiquei sabendo que eu teria que servir. Tu foi convocado à emergência ou que situação que foi essa? Como é que foi isso aí? Eu estava cursando faculdade e a minha intenção era servir a NPOR, é o Núcleo Preparatório de Oficiais da Reserva. E que somente quem tem 18 anos e está cursando faculdade pode ingressar. Você passa 1 ano no quartel e logo após isso, dependendo da sua colocação, é um curso, né? Abre vagas no final do ano e você pode assumir uma dessas vagas como oficial do Exército. Porém, eu não atingi a meta suficiente para servir. No meu ano abriu apenas uma vaga de 300 candidatos. Eu não fiquei na posição e me dispensaram. Porém, no dia antes de acontecer a incorporação, faltou um militar, um conscrito, que é o chamado no Exército. Sim. E então eles recorreram a mim, que eu estava totalmente apto para servir ao Exército. Tu não preencheu aquela uma vaga, mas ficou entre os bons colocados a ponto de ser chamado naquele uma falta de algum que não foi, né? Tu pode ser convocado. O primeiro da lista, então, vamos dizer assim. Exato. Até eu não era voluntário para servir como militar, como soldado. Porém, conversaram comigo, me auxiliaram, prometeram que eu iria conseguir completar a minha graduação mesmo como soldado. Claro. Eles auxiliam bastante, eles valorizam muito quem estuda dentro do Exército. Muitas pessoas pensam em seguir a carreira militar, a gurizada, né? Porque dentro da sua família existe uma tradição de pessoas que já seguiram essa carreira e falam muito bem disso. Outros nem imaginam o que seja porque não conhecem, até porque não existe no seu núcleo familiar alguém que seja militar e tenha tido uma boa experiência, né, passado isso para as gerações. Tem alguém na tua família, Christian, que é militar? Militar, não. Porém, meu pai serviu da mesma maneira que eu e tenho 2 tios que também serviram da mesma maneira que eu. Porém, eles me deram todo apoio para seguir a carreira, né? Porém, eu preferi continuar fazendo minha graduação, fazendo a pós-graduação e não seguir a carreira militar, né? Por 3 anos tu esteve lá dentro, exato, né? Tem jovens que ficam aquele um único ano, servem, que é na obrigação, e quando são dispensados dão graças, né, que estão fora do espaço militar. Mas conta para nós um pouco dessa experiência, do que é o estar lá dentro junto com todo aquele sistema de regras, de disciplina, que muitos dizem assim, eu não vou seguir a carreira militar porque eu não estou muito afim de ficar acordando de madrugada para ficar marchando dia de chuva, por exemplo, né? Tem também esse tipo de coisa, mas se tu pensar um pouquinho, é necessário, por vezes, tu acordar cedo de madrugada e pegar um ônibus na chuva para ir trabalhar, né? Voltar de noite para casa depois da faculdade porque tu quer se formar. Essa questão de disciplina não é só no Exército que existe, né? Não, existe na vida também. E depois que você passa um tempo lá dentro, você vê que nada é tão difícil assim.
Porque a parte de ter que marchar na chuva acontece, é normal. Porque quando você está lá dentro, você percebe que isso faz parte da doutrina militar. Que você, para ser um bom soldado, um bom militar, você tem que aprender que é necessário você acatar ordens. Então, tudo que lhe mandarem fazer, você vai ter que fazer. Isso faz parte dos pilares do Exército Brasileiro, que é hierarquia e disciplina. O que é saudável para muitas pessoas. Eu vi alguns jovens, e não é a questão aqui de Santa Rosa, mas colegas meus, né? Eu segui a carreira da teologia e alguns outros colegas foram sim para a carreira militar, outros serviram aquele período de 1 ano só e depois foram dispensados. Tem aquela história, se tu tem algum problema com disciplina, tu vai para o exército e se endireita. E outros que já têm problemas com disciplina entram lá e ficam piores. Né? Isso tem a ver com personalidade, não é um estigma, na verdade, que o exército vai endireitar ou entortar pessoas. A gente tem oportunidades, elas nos são dadas e segue a pessoa, toma suas decisões e segue aquilo que quer. Muito baseado na sua personalidade, na sua índole e nos seus valores. Mas o exército, ele induz, vamos dizer assim, a ter uma ordem saudável, uma disciplina muito bem-vinda e a questão do amor à pátria. Não é uma coisa que lá se ensina bastante, a questão do patriotismo? Com certeza, com certeza. Eu sempre digo que para tu saber o que é patriotismo, ou você estuda muito a fundo, você lê bastante, ou você serve pelo menos 1 ano no exército para você entender a mística que existe atrás do patriotismo. E você acaba aprendendo muito sobre história só por servir o exército, porque todo cantinho de qualquer regimento tem história lá dentro. Tu tem como nos dar um exemplo, alguma coisa nesse sentido? Porque a gente passa por fora do quartel aqui em Santa Rosa, né? E não consegue ter a dimensão do que realmente tem lá dentro. Um dia eu tive que dar um recado para um militar que é da nossa igreja, da São João, e eu cheguei na porta, eu fui escoltado por um soldado armado até o primeiro local onde eu poderia chegar, que é muito restrito. Dali para dentro eu não podia, né? Porque eu sou um civil, não tinha autorização para seguir lá para dentro. Fica assim um mistério. O que será que acontece dentro daquelas paredes? Agora, tu nos falou uma coisa importante. História, conhecimento, formação, né? Conta um pouquinho como é que é lá. Não, desde nossa semana 0, que a gente chama lá dentro, é passado sobre doutrina. E todas as canções que a gente aprende, as marchas, as histórias que nos contam, é de militares que serviram até no regimento que você está servindo, ou que fez, participou de guerras, que fazem parte dessa história, que ajudaram a construir aquele regimento, que participaram de revoluções que a gente vê em livros de história e apenas imagina historinhas e tudo mais. Esses militares às vezes estão em estátuas, em bustos, em quadros, imagens dentro do exército, que neste ano que você serve o básico lá dentro, você tem que saber exatamente quem é quem lá dentro. E você vê que o seu comandante de pelotão, quem sabe um dia vai se tornar um general. Você, se quiser fazer um dia seguir carreira, você tem altas chances de virar um general um dia. Pois é, essa questão de seguir carreira, muitos saem da escola, o ensino médio, e vão em direção a uma faculdade. E lá na faculdade pensam assim, eu vou ser médico, eu vou ser engenheiro, eu vou ser advogado, vou ser vários tipos de profissão. E tem a profissão, a gente pode dizer assim, né? O militar, de carreira. Existe um ciclo de seguir essa questão da carreira militar que começa numa ponta e termina em outra. Como é que funciona isso? Existe uma sequência, né, de escalões, ou assim, a gente pode dizer de patentes, né? Esse é o nome certo, talvez. Isso, com certeza. Tem 2 maneiras de você entrar e ser um militar de carreira dentro do exército, que são por concursos públicos. Um se chama a ESA, que você vai entrar para ser sargento do exército, e outro que é a SPSEX, que você faz a prova e você vai servir nas agulhas negras, você vai se tornar um oficial de carreira. A gente comenta muito sobre estabilidade financeira, que apesar de que você nunca vai acabar sendo alguém rico, milionário dentro do quartel, você nunca vai passar por dificuldade nenhuma. Primeiro porque lá dentro todo mundo se ajuda. E outra coisa,
o soldo que a gente recebe, que é o nosso salário lá dentro, vale a pena. Se você passar a SpaceX, são 5 anos de estudo lá dentro na escola militar. Logo após o seu primeiro salário, o salário inicial de um aspirante oficial é perto dos R$7 mil a R$8 mil. Isso já é um baita salário hoje em dia. Não é qualquer faculdade que você vai cursar que vai lhe dar esse retorno. E no momento que você passa num concurso público desse, você está estável para o resto da vida. Você vai passar por todas as patentes que seu concurso lhe dispõe, e você vai se aposentar com 30 anos. Com 25 anos de carreira, você já pode acionar sua aposentadoria. Com 30 anos, você está aposentado com 80% do seu soldo. Agora eu fiquei pensando, será que eu não errei de carreira? Tinha que ter seguido a carreira militar em vez da teologia? Tô de brincadeira, né? A primeira coisa que acontece quando existe uma revolução ou tem que seguir uma fronteira para poder guardar em segurança quem está lá é esse rapaz aí que seguiu carreira militar, né? Então, ao mesmo tempo em que existe esse benefício todo, existe uma disciplina e uma ordem que tem que ser seguida e coloca muitas vezes em risco de vida mesmo, né? Então tem que ser muito bem remunerado e uma estabilidade para dar até aquele ânimo da pessoa dizer assim, poxa, mas eu vou lá, vou me arriscar, porque vale a pena. Né? Não pelo valor, mas porque existe um amor, uma dedicação, um empenho pelo seu país. E isso se ensina lá dentro. Como é que é essa questão das agulhas negras que tu falou? É um concurso público. Também. Você faz o concurso, são média de 400 a 500 vagas por ano para entrar nas agulhas negras. Eu fiz esse concurso, é um concurso bem disputado. São mais de 20 mil pessoas fazendo concurso para 400 vagas. Uia. Porque a estabilidade que as agulhas negras te dão, e eles te dão uma certeza de que ao final da sua carreira você pelo menos vai ser com uma patente de coronel. Coronel. Com certeza você sai coronel. Em questão de 10 anos servindo, você já é capitão. E você faz este concurso, você passa 1 ano estudando na SpaceX como aluno, depois você vai passar 4 anos como cadete nas agulhas negras, que é onde você vai aprender para que área do exército você vai querer ir. A intenção da nossa conversa é justamente inspirar jovens a pensar na carreira militar como uma boa opção de profissão para o futuro. Porque aqui em Santa Rosa a gente tem o exército muito perto, tem muitos militares que vivem aqui por transferência ou são daqui mesmo e se criaram nessa região e seguiram carreira e estão muito bem. E até incentivando seus filhos, seus familiares a seguir carreira militar. E isso para nós é um orgulho na cidade de ter tão perto, e a gente até, de certa forma, se sente seguro de ter aqui dentro da nossa região um exército, e a gente nota, né, que as pessoas gostam, quando enxergam o militar na rua, respeitam. Tem um desfile cívico que é feito todo ano, é muito bonito, é uma coisa que, né, todo mundo admira, porque a gente vê esses valores que são ensinados dentro do quartel. Por que tu escolheu não seguir a carreira militar? Porque até agora tu descreveu uma série de vantagens, né, que até dá um certo saudosismo na conversa, né? Por que será que eu não fui? O que eu quis depois? Qual foi a minha intenção? É uma dedicação muito grande, né? Existe aí um mergulhar nessa questão militar que não te permite fazer outras coisas que talvez a vida civil te permite. É muito bom, é muito agradável, é muito estável, porém, né? Porém, é como existe qualquer outra profissão que você vai fazer, digamos assim, medicina. Você faz um juramento, que depois que você recebe o seu canudo, você dará a sua vida por aquilo. Certo. É a mesma história quando você coloca a sua boina. A boina é um símbolo de juramento. Quando você coloca a boina, você jura ser militar 24 horas por dia. E você não vai poder... Você nunca sofrerá sanções militares aqui fora. Porque você é militar. Quem lhe julgará vai ser o exército. Sim. Porque você é militar 24 horas por dia. Não importa se chova, não importa se neve, se caia um temporal, se alague a cidade, se está dando uma revolução, você vai ser militar e você vai seguir ordens lá dentro. Exato. Essa questão acontece em todas as profissões. O que tu falou é essencial, né? Todas as profissões, quando se forma na faculdade, o profissional faz um juramento. E o juramento militar, ele é um juramento bastante forte porque ele coloca em risco a vida em prol da vida de outras pessoas.
né? É bonito isso, é uma coisa... São os heróis, de que o serviço militar forma heróis da pátria a fim de nos proteger enquanto a gente está dormindo tranquilo em casa, eles estão fazendo a guarda daquilo que é necessário para nos manter em segurança. Dá para dizer com bastante certeza, né? Parabéns àqueles que seguem a carreira militar, parabéns àqueles que têm a disposição e a vontade de fazer. É um incentivo aqui aos jovens de quererem buscar essa carreira militar, porque realmente vale a pena. Christian, palavras finais. Eu digo uma coisa, para o jovem que está em dúvida, se quero seguir a carreira militar ou não, seja quando fizer 18 anos, seja voluntário. Passe um ano no nosso regimento ali, vendo como funciona a vida militar, incorpore o espírito militar e vê se você vai gostar ou não. Tem militares daqui que entraram como eu, sem querer ou não, que acabaram indo para missões no Haiti, no exterior, que acabaram subindo morros, favelas, lutando contra o tráfico, e entraram do mesmo modo que eu entrei, como meros soldados. Então, tente, vai que você se agrade com a profissão. No mínimo vai dar certo, né? O pior que pode acontecer é chegar no final do ano e você não gostar e ir embora. É um aninho. Sim. E tem sempre um crescimento, né? Com Tudo certeza, a gente aprende. com certeza. Christian, obrigado pela tua presença, muito legal a nossa conversa, espero que a gente possa ter inspirado pelo menos alguém, né, a pensar na carreira militar. Tantas opções que a gente tem nessa nossa sociedade para servir. Carreira militar é bonito, é bem visto, existe aí um trabalho muito grande a ser feito, e quanto mais pessoas se disporem a fazer isso, tanto melhor. Obrigado para quem está em casa nos escutando e até mais para vocês. Muito obrigado, pessoal. Até mais. Abraço.